nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, a partir das 9h30, no programa Show da Manhã, Matheus Nascimento recebe Chico do Banco e Janjan, candidatos a uma vaga no Conselho Tutelar em Vicência. Oportunidade de você conhecer melhor o seu candidato e decidir o seu voto. Matheus Nascimento entrevista os candidatos ao Conselho Tutelar em Vicência. Acompanhe no rádio, nas redes sociais e no nosso aplicativo. Agora são 9h45. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Vamos lá para mais uma edição do Matheus Nascimento Entrevista aqui no nosso Show da Manhã, programação da Vicência FM, eclética cada dia mais para você acompanhar. Como a gente tá passando nessa semana aqui com essa série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar nas eleições deste ano de 2023. Hoje estamos aqui também com mais 2 candidatos, ao Conselho Tutelar. Entrevistas que vão até a próxima sexta-feira, dia 29, com, acredito eu, e tenho fé que os 22 candidatos passem por aqui pela Vicência FM. Até agora nenhum, faltou, Tá todo mundo chegando aqui perto de nós, tá todo mundo aqui conversando, tá todo mundo aqui expondo aí os seus pontos de vista e também seu conhecimento em relação ao Conselho Tutelar. Olha, são 9h46. Lembrando a você que a gente já está ao vivo ali no Facebook da Rádio Vicência FM. Estamos ao vivo também no Facebook do Matheus Nascimento, pessoal, tá certo? Também no Instagram da Rádio Vicência FM. É só você procurar aí, @Rádio Vicência 98. Tá no ar o Matheus Nascimento Entrevista. Oferecimento: Farmácia São Benedito, trabalhando, respeitando sua saúde e o seu dinheiro. Em setembro, cobrindo a concorrência em qualquer medicamento. Newnet, o seu provedor de internet. 100% fibra ótica. Ligue e contrate um dos nossos planos. 99878-1888. Paulo Lima Variedades. Uma variedade enorme de produtos para sua casa. Fone 99930-9973. E Mercadinho Oliveira. O mercadinho onde a dona de casa faz economia com qualidade. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Muito bem, 9h48 e a gente vai dar início, a mais uma entrevista aqui com os candidatos ao Conselho Tutelar. Lembrando que as perguntas, são as mesmas aí de todos os candidatos, para nenhum candidato aí se sentir lesado, em relação, perguntou uma coisa a um, outra coisa a outro. A gente preferiu, colocar essa regra de dar as mesmas perguntas. São 10 perguntinhas aqui, simples, mas de muita informação, que leva muita informação e também que leva também o que você é, para os eleitores que vão depositar aí em vocês a confiança do voto. Estamos com o Chico do Banco, e também o Janjan, na ordem do sorteio, que o pessoal fez na última sexta-feira. A gente começa aqui conversando com o Chico, Chico tá por aqui. Eu, no início, dou um bom dia, para o Chico e pergunto: e aí, Chico, tudo bem? Bom dia a Matheus, aos amigos ouvintes, ao companheiro de trabalho Janilton Francisco, que é o costume de chamar, mas o nome dele de marca de campanha é o Janjan, como todos nós conhecemos, popularmente. E assim é gratificante ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de indagar a nossa fala em benefício de um projeto que desde 1990 que foi aprovado, e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, e com esse trabalho nós vemos desenvolvendo e mudando um pouco da sociedade o que é o Conselho Tutelar. E eu espero que dentro da nossa fala aqui, tanto eu como o Janjan, que nós estamos preparados para ser conselheiros novamente, seguindo o mandato, esperamos que possamos estar tirando algumas dúvidas de alguns ouvintes que estejam no... Mandar um abraço, um bom dia a todos aqueles que estejam sintonizados e aqueles que estão pegando agora o link e estão se preocupando em querer ouvir Francisco, Chico do Banco e Janjan. Janjan, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes aí da 98.5 da Rádio Vicência FM. Bom dia ao nosso companheiro aí, colega de trabalho aí, Chico do Banco. Beleza, então tá aí, bem apresentados, né? Isso, com certeza. Olha, como eu já estava falando, né? A questão também do tempo aqui, que o tempo também poderia ser igual para todos, né? Mas sempre quando a conversa é muito boa, sempre a gente, né, estica um pouquinho aí o tempo. Então não se preocupe em relação ao tempo também não, tá certo? Mandar um abraço aí pro pessoal que está com a gente também no nosso aplicativo, né? Muito importante. O pessoal que está, né, em outro lugar, a não ser aqui na cidade de Vicência, nas cidades vizinhas, que tá muita gente também tem o nosso aplicativo e acompanha a gente. Tem gente em outro país também, viu? Tem uma amiga nossa lá da Alemanha que também sintoniza aqui a Vicência FM, gosta bastante aqui do nosso show da manhã. A gente manda um abraço a Maria Eva, um abraço aí para Maria Eva, que com certeza essa hora, né, da manhã, acredito lá, tá chegando à tarde, né, mais ou menos lá, e tá ouvindo aqui a Vicência FM. Então um abraço para vocês. Vamos lá. Ó, eu queria saber de vocês, né, qual é a primeira pergunta que eu faço para todos, né, que eu fiz desde a segunda-feira para cá, até hoje. Queria saber de vocês, quem são vocês, né? Acredito que a sociedade já conheça, né? Chico do Banco bastante famoso, Janjan também, mas eu queria que vocês se auto-apresentassem aí para a população. Quem é Chico do Banco e quem é Janjan? Chico do Banco, todos já conhecem, né? Desde os meus 12 anos que eu trabalho nesse lado social com crianças e adolescentes, né? Onde eu morava ali próximo da Quadra Velha, seu filho de seu Alfredo, né? Alguns conhecem o Alfredinho do Bar, né? Onde o filho com seu próprio nome hoje ainda permanece com uma mercearia ali na frente da delegacia do Núcleo de Polícia Militar Civil também. E assim, pela sociedade do conhecimento, pelo trabalho que eu tenho já há 3 mandatos, né? Que eu estou completando agora os 3 mandatos, porque eu fiquei na primeira suplência nesse conselho tutelar e quando foi agora por questões de saúde da companheira Verônica, né? A qual tenho saudosas lembranças e boa pessoa da índole que fez e do trabalho que teve dentro do conselho. Quero parabenizar pela passagem que teve. E assim, eu tenho esse trabalho desenvolvido desde os meus 12 anos de idade. Quem me conhece, sou pai de 13 filhos, né? Tive o primeiro casamento e vivo o segundo casamento com Fátima Rosângela, a qual eu tenho 3 filhos, 2 dela do primeiro relacionamento e um que nós temos de sanguíneo. Moro na Chã dos Mandados, onde a comunidade me acolheu muito bem, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer àquela comunidade pelo abraço que deu a mim, na minha receptividade a todos, porta a porta. E eu fico assim. Então, quem conhece Chico do Banco é esse cara aqui, simples, humilde, mas que leva sempre a tranquilidade e a paz para aquele que necessita ter essa boa fala, boa palavra que eu conduzo nas minhas falas. Passar a pergunta para o Janjan. Quem é Janjan para a população, Janjan? Quem é Janjan? Eu me chamo Janildo Francisco de Souza, sou filho de saudoso João de Noca e também de Maria José, Dona Santana. Nascemos lá na Rua do Cajueiro. Hoje eu tenho atualmente 8 irmãos, que são Josineide, Josinalda, Josilda, apelidada por Jojó, Dodó e Bidinha. Também tenho os irmãos Nanã, Joãozinho, que mora em São Paulo, Marinaldo, Mamazinho e aqui a minha pessoa. E hoje eu sinto falta do irmão aqui, que hoje eu estou aqui até um pouco aqui nervoso, do meu saudoso Mimia. Porque Mimia, para mim, era um irmão diferenciado, um irmão que merecia mais atenção até por mim. Infelizmente, o Papai do Céu levou ele, mas também sou casado com a professora Edneide, no qual mando um abraço aí, um beijo aí, e tenho 2 filhas. Ellen, que está se formando esse ano em odontologia, e a outra filha é Evelyn, que cursa na Federal Arquitetura, no qual, agora há pouco, no dia 20, completamos 26 anos de casado. Agora, quarta-feira, Matheus, completando 26 anos de casado, no qual isso é um orgulho.
Também mando um abraço aí para minha sogra, que eu coloco isso como minha segunda mãe, porque tem gente que não gosta de sogra. Eu digo aqui diferente. Eu posso dizer aqui com firmeza, minha sogra é tudo. Dona Fina, esposa do saudoso João Brito, mando um abraço para ela e toda a família aí da minha sogra. E eu também pego essa gancha aí, Chico, sobre Verônica Rocha. Verônica Rocha, veja só, é uma amiga diferenciada, filha de Mazé Rocha, a qual mando aquele abraço, uma pessoa que entrou juntamente comigo no conselho, né, que nós ganhamos agora na outra eleição, eu e Verônica Rocha, e aí, em termos de tudo, Verônica, Deus tem um propósito na tua vida, Verônica. Deus quis que você se afastasse, mas hoje você está superando as dificuldades, você está ao lado dessa sua família, que a tua família te acata, e o braço de tudo, o anseio de tudo é a família. Pois é, entendi. Então, devidamente apresentados, vamos aqui para o que interessa, que é o Conselho Tutelar, né? Conselheiros, né, atuais, né, da atual gestão, acredito eu que já devem destrinchar bem melhor, né, o que é o Conselho Tutelar. E é a pergunta que a gente faz para vocês, né, que vocês estão no exercício da função, né? O que é o Conselho Tutelar e qual o objetivo do Conselho Tutelar? Passo primeiramente para o nosso amigo Chico. Matheus, como já havia falado das funções de um conselheiro tutelar, a gente conhece a importância perante a sociedade. A fragilidade, a vulnerabilidade no meio social causou que em 1990 fosse criado essa lei, a Lei 8.069, aonde se instituiu a determinação do Conselho Tutelar. Muitos indagam o trabalho do Conselho Tutelar em defesa de algumas pessoas que cometem seus atos infracionais, principalmente criança e adolescente, né? Mas o Conselho Tutelar, a importância do Conselho Tutelar perante a sociedade é seu trabalho administrativo, né? Onde nós 5 se reunimos constantemente para se falar e debater de casos que acontecem, onde fazemos levantamento de casos que acontecem na sua demanda, né, do nosso município. Então, isso é a importância de um conselho tutelar. A função de um conselheiro tutelar não está em porta de bar, não está em locais onde não vou citar nomes aqui, mas uma sociedade que convive diariamente sabe, né, que tem alguns pontos hoje, tem muitas pessoas hoje usando adolescente, usando criança, né, em vários meios, né, ilícitos à lei. Mas aí a gente acompanha, a gente tenta, junto com os órgãos competentes, o CREAS, o CRAS, o MP, que é o Ministério Público, junto com o juiz de direito, fazer essa função e delegar. Eu acho que a mais importância do Conselho Tutelar perante a sociedade é ele entender o que é família. O porquê? Se uma criança é infratora, se uma criança comete um ato, mas por que essa criança está saindo da sua irregularidade, está saindo da sua regularidade para irregularidade? O que acontece com essa criança? Então o Conselho tem que se aprofundar, fazer o estudo de caso junto com o CRES, que tem seus profissionais capacitados, qualificados. Conselheiro tutelar não é polícia, nem fiscal, nem um pouco psicólogo, mas ele procura os meios que tem em todos esses órgãos para se fazer esse trabalho. E quando se faz esse trabalho bem feito, daí hoje noticiários perante os órgãos públicos que nós trabalhamos, alguns que não tentam prejudicar o trabalho do Conselho Tutelar e levar o nome do Conselho Tutelar. E eu tenho a felicidade de dizer que esse Conselho Tutelar de Vicência hoje tem um respeito não só no município, perante o Ministério Público, perante o juiz de direito da nossa comarca, perante também os órgãos que competem junto a nós, pela sua qualificação, pelo seu trabalho, pela equência de fala perante os casos que é atendido. Muitas mães, muitas vezes, choram perto da gente quando a gente começa a mostrar a realidade da família. Isso é a função. Isso é o preparo de um conselheiro tutelar que quer seguir a função. Mas tem algo ali acontecendo que é perigoso, que você pode estar pondo em risco a sua vida. Conselheiro tutelar, primeiro bota Deus na frente, né?
que é o protetor ideal de todos nós. E o restante a gente vai na fala, dialogando, e chegamos ao consenso e sai todo mundo na santa e gloriosa paz. Essa é a verdadeira função do Conselho, apaziguar e levar informações de educação para a família, solicitar da família e atuar em casos que realmente é necessário, que tenha intervenção. A gente segue muito aquilo que o Estatuto diz, aquilo que a lei é primícia, como o artigo 136, que dá lá as qualificações do trabalho do Conselho Tutelar. Então, é dentro dessas funções, desses artigos, que a gente tem a prioridade de dizer aquilo que deve ser feito. E, graças a Deus, com o profissionalismo dos conselheiros que hoje exercem a sua função, eu só tenho a agradecer a Deus por trabalhar por essa grande equipe e, junto com ela, fazer do Conselho Tutelar de Vicência um órgão de alta competência dentro da sociedade, Matheus. Passo para Janjan, a mesma pergunta. O que é o Conselho Tutelar e também o objetivo do Conselho Tutelar, né? São duas perguntas em uma. Aí para você responder, Janjan, o que é o Conselho Tutelar primeiramente e depois qual o objetivo do Conselho? Matheus, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né? Um órgão é diferente de uma instituição. Ele é um órgão permanente é um órgão firme, permanente é firme. Ele é um órgão permanente, entendeu? Que ele zela pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Essa é a maior preocupação, porque a gente não pode misturar as coisas. Você não pode tirar uma coisa que mudar de função de Conselho Tutelar. Porque tem gente que quer que o Conselho Tutelar mude as coisas, entendeu? Quer que exerça outras atribuições. Por quê? O Conselho Tutelar não cuida. Quem deve cuidar é mãe e pai. O Conselho Tutelar, ele vai o quê? Ele vai zelar por esses direitos da criança e do adolescente, dentro da legalidade. Pode ver que o Conselho Tutelar, ele é um órgão, Matheus, ele é um órgão bem interessante, porque está lá no Estatuto, eu vou falar para você uma coisa bem significativa e interessante. Olha, só quem pode mudar uma decisão do Conselho Tutelar dentro da legalidade, da forma da lei, só quem pode mudar uma decisão de um conselheiro tutelar é o Poder Judiciário. Não é um delegado, não é uma promotora, não é um professor, não é um médico, apenas o juiz. Agora, isso deve-se, por isso que ele é autônomo. Você tem que ser dentro da autonomia, dentro da legalidade. Por isso que é aquela preocupação de um conselheiro tutelar se preocupar em não errar, entendeu? Isso é o principal, é você estar estudando dia a dia a sua Bíblia de trabalho, que é o ECA, é o Estatuto. Você tem que se preocupar para não errar, para você não penalizar um pai de família, não penalizar uma mãe de família, uma criança e um adolescente. Essa é a primeira preocupação de um conselheiro tutelar. Entendeu, Matheus? Entendi. Passa a pergunta agora para o Chico, a pergunta seguinte, né? Aqui o Chico, ele já falou aqui alguns pontos, né, que dão importância ao Conselho Tutelar. Eu queria que você se aprofundasse mais, Chico, em relação ao Conselho Tutelar, aos conselheiros, melhor dizendo, né? Não o conselho, aos conselheiros. Sei que anda no conjunto, né? Sem os conselheiros não existe conselho, mas em relação aos conselheiros tutelares, qual a importância dos conselheiros na sociedade? Matheus, a grande importância do conselheiro dentro de uma sociedade é sua índole, é sua capacidade de mostrar para a sociedade o seu caráter, a sua personalidade. Porque o Conselho Tutelar, ele é colegiado. Mas dentro do colegiado, você tem a ver com o seu trabalho, entendeu? Muitas vezes a gente toma uma ação. Eu trabalhei no conselho, já fiz muitas ações minhas que hoje eu não faço mais. Porque eu reconheci que realmente não era saudável a minha pessoa de tomar certas atitudes. Mas assim, dentro do profissionalismo do conselho, graças a Deus, né? Eu tenho a minha vida pessoal, tem um pouco inspirada na de Janjan também, porque Janjan também, a gente viveu no mesmo meio de sociedade, no meio esportivo, e isso a sociedade julga muito essa situação. Mas graças a Deus, dentro das nossas capacidades, nunca prejudicamos, nem deixamos de fazer as nossas funções. Claro, a visão do Conselho Tutelar, a partir do momento que você assume, até na sua fala, no que você vai falar para alguém, você tem que saber o que vai falar. Você tem que ver a sua ação perante alguém, aos olhos de alguém, perante os olhos da sua sociedade.
Ou você muda, ou passa a ser uma situação que você diz, aquele cidadão ali não merece ser conselheiro tutelar. Aquela situação ali, o cidadão não merece ter o perfil, o cargo ideal de ser conselheiro. Então, conselheiro tutelar, ele tem uma função essencial para a educação familiar. Se você é pai, se você é mãe, se você quer ser conselheiro tutelar, primeiro dê um exemplo dentro de casa, familiar. Conflitos acontecem, isso é normal. Todo relacionamento tem conflito. O relacionamento que não tiver conflito não tem evolução. Porque é dentro dos conflitos que vem saber quem é o certo e quem é o errado. Isso é um entendimento de um assunto familiar. Qual é o cidadão que diz que dentro da minha casa nunca houve um conflito? Mas um conflito que não venha denegrir a imagem nem da mulher, nem dos filhos, nem do marido, nem dos parentes que estão próximos diante daquela situação. A índole de um conselheiro tutelar é primeiro ter a primícia de se autodenominar fiel e coerente ao perfil de ser um conselheiro tutelar. E hoje eu digo que tenho um perfil do conselho tutelar, porque o conselho tutelar mudou minha vida por completo. Hoje sou uma pessoa evangélica, graças a Deus, né? No último dia 30 de julho, fui às águas batizado, sou firmado na igreja Assembleia de Deus de Vicência, a qual tem um espaço maior perante os diáconos, presbíteros, membros da igreja, perante o meu pastor, meu amado pastor e pai espiritual, Manuel Barbosa, o qual eu mando uma saudação enorme pelo carinho que tem com as ovelhas dele e o respeito e o carinho pela família dele, que o qual trata nós, membros da Igreja Assembleia de Deus de Vicência. Então, eu só tenho a agradecer a mudança que Deus trouxe para mim e o pai espiritual que Deus pôs na minha vida, o pastor Manuel Barbosa, que vem cada dia mais me orientando dentro das suas palavras, quando ele dá o culto de doutrina. O meu diácono, o meu presbítero Márcio, da comunidade Chão dos Mandados também, e os demais presbíteros, né? Irmão Brito, né? Irmão Bento, essas pessoas que vêm mudando o caráter e moldando, né? Irmão Tiago, meu amado e companheiro de trabalho, diácono Josué Virgulino, o qual tem um apreço, um carinho, o seu pai, né? Virgulino também, essas pessoas que eu vejo dia a dia, que me ensinam a moldar um caráter, e dentro das leis dos percursos do Conselho Tutelar, eu venho cada dia mais me aprimorando e fazendo com que eu tenha o direito de permanecer como conselheiro tutelar. Passa a pergunta agora para o Janjan, né? Ô Janjan, para você, qual a importância dos conselheiros tutelares na sociedade? Veja só, Matheus, essa importância é bastante salutar. Qual a importância de ser um conselheiro tutelar? Veja só, a importância o principal, você ser um conselheiro tutelar tem que ser imparcial. Você tem que agir com imparcialidade. Se errou, está errado. Se acertou, está certo, entendeu? Outra coisa, agir com responsabilidade. O principal é responsável. Você tem que ser uma pessoa responsável. Responsável em cima de tudo. É chegar no momento certo, chegar na hora certa, é se dar bem com um colegiado. Hoje eu faço uma pergunta para todo colegiado. Todos os meus companheiros gostam de trabalhar comigo. Todos eles gostam de trabalhar comigo. Eu faço aqui, tá aqui nosso amigo Chico, Goita, Hilda, Josuel. Eu tenho uma equipe lá no trabalho no CT, nossa amiga Maria de Lourdes, que é assistente social, a Alessandra, nosso amigo Valdemir, que saiu, nosso motorista Álvaro, Benedita. A gente tem um laço de amizade bastante interessante. E essas pessoas, você pode fazer a pergunta, verdade, saber quem é Janjan no Conselho Tutelar. Também é extenso essa mesma pergunta a você, se você for em toda a rede, quem é Janjan que atua no CREAS, quem é Janjan que atua no CRAS, quem é Janjan que vai para um Ministério Público, quem é Janjan que vai para o Poder Judiciário, quem é Janjan que vai na Secretaria de Saúde, quem é Janjan que foi nas escolas. Essa foi a minha maneira de trabalho durante esses 4 anos aqui, entendeu? Inclusive, Matheus, é uma pergunta bastante interessante. Quando eu assumi, até hoje a minha esposa até me pediu para não falar isso. Eu até iniciei minha rede social. Quando eu entrei no conselho, alguns colegas, algumas pessoas, poucas pessoas, né? E disse, trocaram 6 por meia dúzia. Eu não sei o que é isso, 6 por meia dúzia. Por quê? Porque ninguém troca ninguém. Ninguém substitui ninguém. Porque eu vou dar um exemplo para você no esporte.
Se um treinador tá um lateral direito, camisa 2, ele muda, ele tá jogando bem, aí ou mal. Quando entra outro, é a forma de trabalhar, é uma característica completamente diferente. Você não pode julgar ninguém por aquilo, entendeu? Outra coisa que eu quero salientar, do jeito que eu tenho minhas qualidades, tem também meus defeitos. Todo ser humano tem seus defeitos. Eu costumo dizer, olha, quem tem telhado de vidro, entendeu? Não joga pedra no telhado do vizinho, entendeu? Eu costumo ter os meus defeitos. Gosto de tomar minhas cervejas, por que não? Agora, eu nunca misturo meu horário de trabalho. Aí até eu indago, eu estava essa semana lá no fórum conversando com o juiz de direito. O juiz disse, nas minhas horas de folga de lazer, tomo minhas 2, conselheiro. Você já bebeu fardado? Não. Você deixou de atuar? Não. Pergunte a uma casa onde Janjan foi, que se Janjan misturou, entendeu? Aí eu digo a você, Matheus, assim, talvez seja até um desabafo, entendeu? Porque tem outros exemplos aí, gente, maus exemplos, mas todo mundo às vezes aplaude. Eu vejo aí artista, vai para uma 4, 5 horas numa live com 5 litros de uísque e tá lá crianças e adolescentes vendo. A gente vê em palcos aí de show aí, a autoridade sobe e tá lá o vocalista com litro de bebida. São exemplos. Por que o conselheiro tutelar, ele não pode ter sua vida pessoal, gente? Porque Matheus, ele é um profissional. Aqui conheço Matheus desde a infância. Aqui, Matheus na sua vida, na sua área de momento de folga, Matheus é o cidadão Matheus. Agora aqui, Matheus não pode misturar as coisas. Ele não pode induzir a pessoa para a vida errada, entendeu? É isso quem é Janjan. Eu quero dizer à sociedade que todo mundo me conhece, desde que assumi o mandato, que todos conhecem quem é Janjan, Matheus. Pois é, a gente tem um prazer, né, enorme também, um privilégio, né, de ter 2 conselheiros que estão, né, atuando atualmente, né, e a próxima pergunta é relacionada a essa questão mesmo, né, é direcionada realmente para vocês, né? A gente sabe que tem novato aí calgando, né, uma vaga no conselho, mas às vezes o candidato novato às vezes passa por despercebido nisso. Vocês que já estão atuando, né, o Chico que está atuando novamente e já passou pelo conselho em outras gestões, pode responder para a gente. A gente começa com o Chico. Em qual situação o conselho pode ser acionado, Chico? É uma dúvida recorrente, e isso foi uma pergunta de um ouvinte, né, que eu achei bastante pertinente e decidi colocar aqui em todas as entrevistas, né? Porque o pessoal fala, tem que ir no conselho, tem que procurar um conselheiro, às vezes a gente não acha. Mas em qual situação pode ser acionado o conselho tutelar? Porque às vezes o pessoal pensa que em tudo, em uma briguinha do filho com o pai, que pode ser resolvida ali, né? Aí já procura um conselheiro, para o conselheiro a falar com a criança para resolver aquela situação, mas não é assim direto, né? Não é assim normalmente, se for casos realmente muito específicos, né, Chico? Na verdade, Matheus, diante dessa situação, a gente vê a sociedade um pouco desinformada de situações. Qual é a ação do Conselho Tutelar, né? O que devemos chamar o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, as pessoas que bem entender, ela trabalha na violação dos direitos da criança e do adolescente, né? Nós trabalhamos em busca do melhor atender. Se tem vamos dizer, uma criança está num estabelecimento, e lá um adolescente, uma criança está no estabelecimento, e lá tem bebidas alcoólicas, e tem adultos fornecendo isso para a criança. É ação do conselho? Mas primícia da coisa tem que ser a polícia. Ela tem que ir lá, fazer a apreensão, o conselho vai ser selecionado para fazer o acompanhamento familiar, saber de quem é aquela família extensa, daquele adolescente, daquela criança, fazer todo o trabalho, todo o amparato, né, para bem ficar frisado. Nós sabemos, nós estamos em enriquecimento, infelizmente no nosso município, de muitos adolescentes chegando a óbito aí,
diante dessa demanda, dessa situação, né? Tem lá, vamos dizer, uma boca de fumo em tal lugar. Tem lá um adolescente lá, infelizmente, envolvido no meio da situação. É ação do conselho? Não. A ação é da polícia. Porque quem faz a busca e quem faz a investigação é a polícia. O conselho vai ficar sabendo porque houve um envolvimento de um adolescente ou numa criança para fazer o amparato, encaminhar essa criança e o adolescente para os órgãos competentes, para o Ministério Público, para o CRES, fazer a ouvida, fazer o trabalho e todo o andamento ser feito, mas um amparo não é. Um adolescente é levado, detido, porque foi encontrado com posse de arma, com posse de arma de fogo, né? E lá encontrou drogas junto com um adolescente. O conselho tem que ir lá? Não, é a família que vai acompanhar o adolescente. Porque a primícia da lei é a família. A lei já diz que primeiro é responsável pela criança e pelo adolescente, é a lei. Agora, claro, um vizinho está cá, o pai espanca todos os dias, o filho está sendo maltratado, ele está sendo denegrido pela sua lei, falta comer, não dá um banho, sujo, essas coisas. Aí sim, o conselho vai ser acionado, vai ser chamado, vai ouvir a família, o porquê está acontecendo isso com essa criança, com o adolescente, o abandono, né? Quando ouvir uma criança que está abandonada, o conselho tem que ser acionado pelo abandono da criança. E dentro da primícia da coisa, a gente zela pelo direito da criança e do adolescente. Se você olhar, tem muitos atos que acontecem com criança e adolescente que são ação da polícia, são ação de órgãos que estão acima de nós, né? Nós somos o órgão, como bem falou meu companheiro Janilton, o Janjan, que é um órgão de autonomia, mas temos que saber que a nossa autonomia está dentro da nossa cartilha, do nosso estatuto, do nosso ECA. Não podemos fingir, não podemos dar uma de super-herói, não podemos dar uma de policial, não podemos dar uma de médico, né? Uma criança sofreu um acidente ali, chama o conselho tutelar e a gente é médico para fazer socorro? Não é. Isso é ação da saúde, né? Então tem que saber dividir essas coisas. E é isso que precisa ser esclarecido mais, Mateus. E de antemão dessa situação, já peço encarecidamente, né, que a emissora aí pense numa forma de fazer esse auto-educacional social, né? Porque isso é uma educação. E os conselheiros tutelar, pela coordenação da nossa querida amiga Maria da Glória, né? A Goita, né? E os demais, né? Irmão Josué, Hilda Ribeiro, e que é composto o corpo docente do Conselho Tutelar, é esse o corpo docente do Conselho Tutelar, tá os dois aqui representando, né? Então, essa é a ideia. Então, a gente está disponibilizando os serviços sociais, das comunicações sociais, para que nós também possamos ter brecha, né? Das palestras das escolas, para mostrar qual é a obrigação real do Conselho e a atuação do Conselho diante dos fatos que venham ocorrer. Passa a pergunta para o Janjan, nosso amigo Janjan. Em qual situação, Janjan, um conselho tutelar pode ser acionado? Ô, Mateus, eu vou ser bem breve, porque Chico praticamente aí ele explanou tudo, né? Explanou quase tudo. Como é que o conselho deve ser acionado? Você liga para um Disque 100, liga para o nosso número, o PV, ou diga aqui meu número, quem quiser anotar aí, 9944-9136, pode ligar a qualquer hora, a qualquer momento, que o Janjan está atendendo. A não ser como o meu celular é fraquinho, né, Mateus? Ele descarrega rapidinho. Como é que o CT, o Conselho Tutelar, pode ser acionado? Feito o Chico falou aí, um caso de agressão, um caso numa escola, a escola pode acionar o Conselho Tutelar, que depois a gente vai esclarecer bem direitinho sobre isso. A saúde pode acionar o Conselho Tutelar. Qualquer uma pessoa, gente, qualquer uma pessoa, não a criança, mas a criança pode colocar uma cartinha, alguma coisa e colocar lá para a professora, entendeu? Porque aquele olhar da criança, você tem que dar muita atenção. O que a criança quer dizer, entendeu? Porque várias denúncias, Mateus, a própria criança, ele te fala. Ele olha tudo diferente, ele olha o professor diferente, ele quando chega o médico, ele já vê. Dentro da casa, a criança muda, por isso você pai, você mãe, olhe seu filho, quando ele tiver um olhar diferente, quando ele tiver aqui muito quieto, quando seu filho
era bastante animado. Quando ele vê ele muito quieto, alguma coisa teu filho está para te dizer. Acione o conselho. Se você não quiser acionar o conselho, vá para a escola, converse com o professor, converse com o médico, converse com o diretor da escola, porque eles têm a obrigação de acionar o conselho tutelar, entendeu? Porque, Matheus, o conselho tutelar, eu vou deixar bem claro, a questão de criança e adolescente, questão de escola, tudo, é o primeiro órgão a ser acionado. Também temos o Disque 100. Se você não quiser entrar em contato com o Conselho Tutelar, Matheus, é o principal, o Disque 100. Não precisa se identificar, gente. É bem claro, não precisa se identificar. Você liga para o Disque 100. Se é uma agressão, se é um espancamento, se é um abuso, liga para o Disque 100. Diga todo aonde é a cidade, aonde é o endereço, quem é o nome da pessoa, que o Disque 100. Sabe o que o Disque 100 vai fazer? Primeiramente, Matheus, se é espancamento, se é agressão, ele vai ligar para a Polícia Militar, porque esse órgão que trabalha com agressão é a Polícia Militar, não é o Conselho. Aí a polícia liga para a gente, porque tem um menor, uma criança e um adolescente, sendo o direito dele violado, entendeu? É esses órgãos aí, aí depois o Disque 100 liga para o Conselho Tutelar em outras questões. Agora, a gente, feito o Chico Dias, deixar bem claro que algumas atribuições a sociedade às vezes não entende. Por isso que seria muito bom, depois a gente vai entrar em detalhado, talvez aí na próxima pergunta, porque eu assisti todos os meus companheiros, eu acompanhei, aliás, eu ouvi todos os companheiros, todas as entrevistas aqui, eu tive a preocupação, Matheus, de ouvir cada um, tanto novato como conselheiro tutelar. Eu tenho essa preocupação, porque eu gosto de participar, eu gosto de interagir, eu gosto de aprender mais. Janjan não é o dono da verdade, Janjan apenas é mais um. Pois bem, a próxima pergunta é relacionada ao ECA, né? Como vocês estão aí no Conselho atualmente, e a gente fala bastante aqui, né? Até pode parecer até repetitivo para a população, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, e o pessoal, o que é o ECA? O que é o ECA? O que é o ECA? O ECA é onde tem, né? As leis, onde tem os direitos, né? E os deveres da criança e do adolescente. E tem um artigo do ECA, né, que eu até frisei aqui, e tô perguntando, né, a todos os entrevistados que estão passando por aqui, um artigo que indaga a seguinte afirmação: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Esse é uma parte, né, do artigo 129 do Estatuto da Criança e Adolescente, que eu perguntei a todos que passaram por aqui, pergunto a vocês também. Qual a opinião de vocês seguinte essa parte, né, do artigo 129? Conversando com o Chico. Diante dessa parte, a primícia da coisa, você vê, tem um evento. Vamos começar com um evento, né? Quando o artigo fala aí do evento que a criança ou adolescente, ela não pode ter proibido de participar de um evento. A gente vê em Vicência, muitas vezes, as mães, os pais que levam criança e adolescente para os shows, né? A gente orienta os pais que seria importante não levar. Por quê? Porque a lei, ela implica, dentro dessas situações, em problemas na saúde da criança, no perfil da criança. Dentro do artigo, a gente tem várias situações onde a criança é primorosa. Um parque de diversão. É importante a criança estar presente ali, acompanhada de responsável pais, né? É primordial que ela tenha dentro da educação trabalhos voltados para o seu desenvolvimento social, né? O educacional principal é os pais, mas o social, que vai ensinar o filho a ser um cidadão, é a educação, é a secretaria, junto com seus professores, sua direção. Uma escola que tem um corpo docente focada para uma sociedade futura, ela se trabalha na primícia dos direitos que você acabou de citar. Essa é a primícia dos direitos.
A saúde, ela trabalha nessa primícia, né? A lei foi mudada algum tempo atrás, justamente quando se descobriu que a criança ela é desenvolvida desde do ventre da criança. No feto, quando ele é facultado, ele já passa a ser uma pessoa que tem uma vida, tem uma noção de vida. Eu não sou muito de concordar com o aborto, né? Eu sou contra o aborto, porque o feto, quando ele é fecundado, né, entre o cruzamento do espermatozoide ali já tem uma vida, né? Então, isso é a primícia dessa lei, do artigo 129, é essa primícia. E quando você aborta, você tira esse direito de uma criança já dentro do ventre da mãe. Então, eu acredito, Mateus, que uma sociedade bem esclarecida, há um desenvolvimento maior para um futuro de uma sociedade onde tenha seus direitos, seus deveres, suas obrigações. Um adolescente, quando chegar numa época em que ele vai dizer que, não, meu direito está sendo violado aqui, porque eu aprendi na minha escola, eu aprendi em consultas médicas que isso era um direito meu. E se eu próprio violar, eu mesmo não estou dizendo que o ECA não tem valor, né? Se uma criança vai para uma hora de lazer dessa, né? Como fala aí, no momento de lazer dele, o que é uma criança no momento de lazer? O que é um lazer de um adolescente? É curtir, brincar. Mas se ele começa a conduzir coisas que a lei não permite, por que não permite? Porque é prejudicial à saúde. Então, ela própria está infringindo o direito dela, né? A criança, o adolescente hoje, muitos adolescentes, se papai ou mamãe der em mim, eu digo ao conselho. Mas papai e mamãe estão muitas vezes lhe educando, lhe disciplinando, porque você está descumprindo aquilo que amanhã vai ser prejudicial a você. Então, se papai e mamãe não educar agora, amanhã você não vai ter controle. Você mesmo. O cidadão que é bem educado, Mateus, que ele cumpre as suas premissas dos seus direitos, ele passa a ser uma sociedade, ele passa a ser visto de outra forma. A visão daquele cidadão ali é para aquele adolescente, ele vai ser um cidadão que merece posturas maiores no futuro, pela qualificação dele perante a sociedade. Então, esses direitos que se fala nessa primícia desse artigo, o qual você citou aí, né, o 129, aonde tem outros que complementam ele, né? Quando se há infração, vai para o artigo 101, 105, aí começa a entrar nas violações desses artigos aí, aonde a gente vai ter que tomar as ações cabíveis. Pois é, o artigo 129 tem vários incisos, né, que também fala muita coisa boa, e também esclarece muita coisa também. O artigo 129, eu pergunto agora ao Janjan, né, o que Janjan entende, né, sobre esse artigo, qual a sua opinião sobre essa parte que eu li do artigo 129. Ô, Mateus, foi bastante interessante. Foi de um ouvinte, foi que sugeriu? Não, essa aqui foi pessoal minha. Foi pessoal. Veja só, esse 129, gente, 129, esse artigo é o artigo quase o principal do ECA. Ele inclui tudo. Ele está incluído aí o 129, que ele complementa aí o 136, que o 136 são as atribuições de um conselheiro tutelar. Mas dentro desse 129, está falando especificamente em tudo. É que uma criança não pode ser um objeto de trabalho, que uma criança não pode ser usado, não pode ser abusado. Aí eu vou dizer quais são as funções e não a função do conselheiro tutelar dentro desse artigo 129. O que é que um conselheiro tutelar, dentro desse artigo, ele tem primacia de fazer? Ele está dentro de sua atribuição. Um conselheiro tutelar, gente, dentro desse artigo, ele pode o quê? Encaminhar uma criança para um psicólogo, também pode encaminhar a família, pode encaminhar o pai, também pode encaminhar uma mãe. Dentro desse 129, o conselheiro tutelar recebe uma demanda da escola por evasão escolar. Também o conselheiro tutelar recebe, vai lá numa casa de um pai, de uma mãe, sabe que aquele aluno, aquela pessoa não está estudando. Tem gente aí em Vicência, eu digo aqui por nossa cidade, que ainda tem 12, 13 anos e não chegou numa escola. Quando o conselheiro tutelar é atuado, quando é atuado, aliás, é acionado, o conselheiro tutelar tem a obrigação, gente, de ir lá conversar com o pai,
com a mãe, notificar esse pai e a mãe, entendeu? Aí tem uma coisa bastante interessante, vice Matheus, sobre essa questão desse artigo 129. Ou uma separação de um casal, eu estava atuando isso há 2 anos. Aí dentro desse artigo fala sobre a responsabilidade aí o pai pediu ao conselho tutelar, especificamente a mim. Um pai separou-se da esposa, disse: Janjan, a gente quer um termo de responsabilidade, porque eu separei da minha esposa e agora os filhos vão ficar com ela. Eu digo: meu amigo, você está completamente enganado. O conselheiro tutelar não vai dar termo de responsabilidade a pai e nem a mãe, não. Porque quem são responsáveis pelo seu filho é você, pai. Você separou-se da sua esposa, mas você não deixou de ser pai, não, de seu filho, não. Esse termo de responsabilidade, o conselho tutelar dá a quem? Dá um tio, dá a um sogro, dá qualquer um parente, mas a pai e a mãe, conselho tutelar não dá termo de responsabilidade, não, porque eles já são responsáveis, Matheus. A gente tem que deixar bem claro. Agora, o conselho tutelar pode dar, sim, uma advertência, porque aquele pai, ali dentro da casa, ele vulnerou, ele foi vulnerável com o seu próprio filho. A gente vai dar uma advertência ao pai, a uma mãe, entendeu? Porque, na maioria dos casos, eu vou ser bem sincero contigo, Matheus, aqui não é quebra de sigilo, não. 90%, gente, 90% dos casos, dentro desse artigo aí, está acontecendo dentro da própria casa. É o pai, é a mãe que abusa do seu filho. Aí eu vou dizer a coisa mais principal: o conselheiro tutelar é o principal de tudo. Ele tem que ter coragem. Para você ser um conselheiro tutelar, tem que ser corajoso. Sabe por quê, Matheus? Tem que ser corajoso, o conselheiro tutelar, porque aquele abusador, aquele que violenta a criança, ele quer te intimidar. Primeiro ele intimida logo a família, a vítima. Ele diz: olha, se fazer isso, eu vou fazer isso com sua mãe. Aí ele intimida a sua esposa: se dizer a polícia, eu lhe mato. Aí quer intimidar o conselheiro tutelar. Eu sou sincero, Matheus, aqui. Quando eu assumi essa função, minhas 2 filhas olhou para mim e disse: Painho, é isso que o senhor quer mesmo, Painho? É uma área muito perigosa, pai. Eu digo: minha filha, eu sou sincero, é isso que eu quero, é isso que Janjan quer. Eu quero ser um conselheiro tutelar, porque eu não me conformo quando eu vejo uma criança de 5, 6 anos sendo abusada dentro da própria sua casa, por amigos, pessoas que em troca dá 5, 6 reais em troca para querer abusar aquela criança, querer espancar aquela criança. E isso, Janjan não vai se calar. Entendeu, Matheus? É isso. Agora, outras funções que o Conselho Tutelar não pode fazer dentro desse artigo, Matheus, eu quero deixar bem claro, gente. Conselho Tutelar não toma criança de ninguém. Entendeu? Conselho Tutelar não dá guarda. Quem dá guarda é quem? Você vai para o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário. Conselho Tutelar não dá tutela a ninguém. Você tem que ir lá no fórum para a tutela de alguém. Entendeu? Conselho Tutelar não dá adoção a ninguém. Você tem que ir lá para o fórum, procurar o Ministério Público, procurar o Poder Judiciário e outra coisa. E sobre a questão do fórum, a questão de guarda, gente, eu quero deixar bem claro. Você vai lá no fórum, todo dia tem um advogado gratuito para você, gratuito. A gente orienta, vai lá no fórum, porque a guarda, dentro desse artigo tem aí, a guarda, quem dá a questão de guarda é você procurar lá um advogado lá do fórum, de 8 até as 14 horas, todos os dias tem lá um advogado para você, entendeu? São essas atribuições, Matheus, que eu quero falar, que tem dentro desse artigo, tá bom? Muito bem, espero que o pessoal que esteja em casa, né, ouvindo, a gente está aí com uma grande audiência, desde já agradeço, né, a grande audiência que a gente está tendo aqui com essa entrevista, o pessoal sempre mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, né, daqui a pouquinho a gente vai ler aqui e agradece a todos também, o pessoal mandando mensagens através da nossa transmissão ao vivo lá no Facebook da Rádio Vicência FM, no Facebook pessoal do Matheus Nascimento também, agradeço, né, a audiência e também os comentários de cada um, viu? E a gente continua com a nossa entrevista aqui, Chico do Banco, Janjan, candidatos aí mais uma vez ao Conselho Tutelar, falando ainda sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu pergunto a vocês, né? A gente já sabe, né, como vocês já colocaram aqui, bem claro aí para a população,
as atribuições, né, do Conselho Tutelar, algumas das atribuições do Conselho Tutelar que estão bem claras, né, bem estabelecidas, né? Dentro disso, eu queria saber qual é a sua opinião sobre qual é o perfil necessário do Conselho Tutelar, do conselheiro, melhor dizendo, tutelar, para trabalhar em coerência, vamos dizer assim, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Matheus, é uma pergunta muito interessante, no qual nós já passamos aqui, em relatos que nós nos falamos aqui, né? Tanto eu como o companheiro Janjan, a gente já falou aqui do verdadeiro perfil do Conselho. Nós declaramos pelos nossos perfis. Janjan tem a vida pessoal, social dele, que isso não interfere nos trabalhos dele, né? Até hoje os cidadãos recebem Janjan com muito carinho, muito respeito nas suas casas, porque ele trata cada cidadão com respeito. E o perfil do conselheiro tutelar, independente da sua vida social, quando você veste a camisa, o fardamento e vai para trabalhar, você tem que ter a coerência. Primeiro, saber dividir os seus problemas pessoais com os problemas que tem dentro do conselho. Você vai debater casos pessoais com seus companheiros de conselho, respeitando a privacidade da criança, da família que está sendo ali acusada ou maltratada, porque quando uma criança é maltratada, Matheus, as pessoas têm que entender que não está sendo só a criança ou adolescente, não. Quem está sendo maltratado é a família. E isso vai ser muito extensa dentro da família. Então, uma família que violenta, ela está maltratando a própria família dela, entendeu? Dentro de situações que, como o Janjan já falou aqui, né? Que a gente acompanha dia a dia. Então, o perfil do Conselho Tutelar é ser coerente na sua fala, ter uma eloquência de falar, não bobagem. Tem hora que a gente tem vontade de estourar, mas a gente tem que ser igual a sapo. Tem que explodir internamente, porque na visão está perfeitinho ali. Embora que quando saia, a gente tenha, mas perante a sociedade, a gente tem que mostrar o controle de conhecimento do ECA, né? Que é a cartilha de trabalho da gente, é a Bíblia de trabalho da gente, né? Como eu sou evangélico, eu caminho hoje dentro do meu perfil bíblico. Porque hoje, se eu cometer o ato, Chico não está cometendo o ato, não, ele não aceitou o evangelho, é a igreja de pastor Manuel Barbosa, da Assembleia de Deus. Então eu tenho que ver esse perfil. É o conselheiro tutelar, se eu cometer um ato, é o conselheiro tutelar. Se eu chego em casa e saio para a rua e faço aquilo que não é de agrado para o perfil do conselho tutelar, eu sou condenado e julgado. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é a lei. Não, mas conselho tutelar, então a gente tem que analisar muito as nossas ações, as nossas falas, aonde o ambiente que nós vivemos, entendeu? Porque a gente vive numa sociedade onde o julgamento maldoso é maior do que a defesa bondosa, né? As pessoas olham para você, ele vê um perfil em você. Muitas vezes você deixou aquele perfil no passado, mas ainda é julgado até o fim da sua vida, atos que você fez e que você tomou sem pensar, né, no momento do impulso. É por isso que eu digo, o conselheiro que não tem controle perante uma raiva, perante uma situação, eu acho que ele não tem perfil. Tudo que Janjan falou aí, eu já faz esses meses que eu estou com ele, mas ele nunca chegou a sair do perfil de conselheiro. Nunca saiu desse perfil de conselheiro. Então, é respeitoso. Maria da Glória nunca saiu do perfil do conselheiro, né? Josué nunca saiu, nunca saiu, né? Márcia da Rádio, que também tirou a licença, nós nunca saiu desse perfil. Márcia desculpe, Márcia da Rádio também, né? As duas Márcias que trabalharam não saíram desse perfil. Então, são perfis que hoje a sociedade, quando a gente sai, quando eu saí do conselho, mesmo diante de todas as desagrados, me afastei temporariamente, mas Deus quis que eu voltasse. As pessoas diziam, você tem perfil para estar dentro do Conselho Tutelar. Como eu acredito que Márcia deve ter escutado, como Márcia Didão escuta isso também, Márcia da Rádio, Márcia Didão, como Janjan escuta de algumas pessoas dizendo, pelo trabalho que ele desenvolve, ele tem perfil, pelo respeito que ele trata a família, pelo respeito que ele trata
os órgãos sociais ao qual a gente está sempre frequentando, saúde, educação, assistência social, CREAS, CRAIAS, Ministério Público, juiz, comarca do juiz, promotor de defensoria pública, todos esses órgãos que nós trabalhamos, nós temos uma coerência e um perfil de conselheiro tutelar. É por isso que estou na luta novamente por entender que meu perfil, ele se compete a trabalhar como conselheiro tutelar e seguir junto com os companheiros trabalhando. Aquele que continuar, se eu continuar, né, porque está na permissão de Deus, vou trabalhar. E aqueles novatos que estão almejando também chegar, que ele tem esses perfis, que analise seus perfis sociais, porque seus perfis sociais, como conselheiro tutelar, como cidadão, você como se falou, um juiz dentro de uma comarca, ele tem que tomar a decisão. O perfil dele ali, ele não está tomando como pessoa, ele está tomando aquilo que está dentro da sua lei, daquilo que rege o seu mandato. Então, isso importante. Passa a palavra para o Jean. A questão do perfil, Matheus, bastante interessante. O perfil, primeiramente, você tem que ter ética. A ética profissional é o termo de tudo, isso aí abraça tudo, abrange tudo. Se você não tiver ética profissional, você não entra para ser conselheiro tutelar, porque essa é a questão maior. A outra questão é a questão do sigilo. O conselheiro tutelar deve manter sempre o sigilo. O que acontece lá dentro do conselho, quando a gente faz os atendimentos, as visitas, você tem que ter aquele sigilo. Por quê? Eu vou dizer a vocês pensam que o conselho tutelar também não pode receber pena? Recebe, se o conselho tutelar recebe uma denúncia, se não está conversando, dizer coisa lá na rua, o conselho tutelar pode ser acionado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. E sabe qual é a pena, gente? Eu vou ser bem sincero. Se hoje uma pessoa, Matheus, vou dizer você hoje tem uma pena de 2 anos, comete um ato, um ato aí, 2 anos, o conselho tutelar, a pena dele é dobrada. Quando você quebra aquele sigilo, por quê? Quando você quebra aquele sigilo, uma criança pode ser violada, prejudicada, uma família pode ser presa. Por quê? Porque você quebrou aquele sigilo. O principal de tudo é a ética profissional. E, acima de tudo ainda, a responsabilidade. Eu vou deixar bem claro, Matheus, essa questão de responsabilidade. Quem é Jean? Você sabe, a sociedade sabe, que hoje eu não gosto de misturar essas coisas política partidária. Eu tomei uma posição de política partidária, mas não tomei uma posição de política pública. Jean continua sendo o mesmo. Jean vai no CREAS, não mistura as coisas. Jean vai no CRAS, não mistura. Jean vai na saúde, na educação, conversa com o professor. Jean é aquele mesmo amigo, eu não misturo. Essa é a questão da responsabilidade. Você não mudar aquela coisa, entendeu? Você tem que ser responsável, tem que ser um conselheiro que você assumiu no dia 10 de janeiro, que agora depois a gente vai chegar nisso, né, Matheus, que eu ouvi, se eu não sou merecedor do seu voto, no dia 10 de janeiro, aquele que assumir, mas mantenha a coisa principal, que é a ética profissional, é ser responsável, entendeu, Matheus? Em termos de tudo. Isso são as principais características para você ser um verdadeiro conselheiro tutelar. Pois bem, uma pergunta que a gente faz sempre aqui, os novatos, né, que a gente entrevistou, que estão calgando aí uma vaga no Conselho Tutelar, sempre vem com várias ideias, né, várias coisas que podem implementar aí no Conselho Tutelar para melhorar, né, a questão da receptividade, do trabalho em si. Vocês que estão no Conselho atualmente, eu queria saber de vocês, nessa conjuntura atual, né, do Conselho Tutelar, você mudaria alguma coisa, Chico do Banco? Você mudaria alguma coisa, Jean? Você acrescentaria alguma coisa? Você acha também, né, que falta alguma coisa nesse Conselho atual? Acho, como a gente fala, né, o pessoal está andando bastante, vocês estão andando bastante, conversando com a população. Acredito que a população tem sempre alguma coisa, algo a mais, né, para pedir para vocês implementarem também no Conselho Tutelar. Agora eu queria saber de vocês. É a hora de também, né, colocar aqui as suas propostas, né, aí na mesa. Falta alguma coisa? Você acrescentaria alguma coisa no Conselho Tutelar, Chico? Assim, diante dos trabalhos que nós prestamos para a sociedade, há muitas coisas que ainda tem para ser complementada dentro do Conselho Tutelar. Uma delas, equipamentos estruturais, para que nós possamos dar palestras, não só nas escolas. A gente vai numa escola, dá uma palestra, lá tem todo equipamento.
Mas muitas vezes, e aqui já foi citado por alguns companheiros que já passaram, tanto o novato como também esse trabalho social que o Conselho Tutelar pode se fazer, porque o ECA permite esse trabalho social. Mas para você fazer um trabalho social, você tem que ter uma estrutura. Não é chegar lá falando, você tem que ter uma estrutura, fazer reuniões sociais com pessoas, né? Com a sociedade em si, numa comunidade. Uma comunidade tem certo local, vamos reunir a comunidade em certo local para a gente dar uma palestra. Eu sei que poucas pessoas vão, mas daquelas poucas pessoas, eu acredito que a própria Bíblia diz, quando Deus fala, onde tiver dois ou mais falando no meu nome, eu estarei presente. Então o Conselho Tutelar, se tiver 2 pessoas, essa voz vai ser levada para mais 4. Dessas 4 vai levar para mais 8, e assim a multiplicação de pessoas presentes, né? Quando a gente for uma segunda ou terceira palestra, já vai aumentar o número de pessoas, mas a gente precisa de estrutura. O Conselho Tutelar precisa ser estruturado. O Conselho Tutelar precisa. Isso já foi requisitado pelos conselheiros? Sim. Isso desde a minha época que eu trabalhei, nós não temos um telefone para as denúncias, nós usamos nossos telefones pessoais e corremos risco. E foi casos como esse que teve companheiros nossos que foi ameaçado de morte, né? Janjan vai ser testemunha de um ato desse, Hilda vai ser, eu vou ser, Goíta vai ser, Márcia Nascimento já passou por essa situação, Márcia Didão passou, Fabiana trabalhou, irmã Fabiana trabalhou pouco tempo, passou por essa situação, porque nós expomos nosso meio social dentro de um trabalho social do Conselho. Como o Janjan bem falou, estamos disponibilizando o meu telefone. Mas se alguém tiver uma rede direta, onde você vai ter contato direto, não só com um conselheiro, porque ali o telefone, quando tocar, vai ser expandido para os 5. E talvez esteja um conselheiro que naquele momento esteja em situações distantes e não pode atender, e aí? Porque nós temos nossa vida pessoal, né? Aí Janjan vai estar em Recife, o cara está falando para Janjan, já vai ter que entrar. Esse intervalo de tempo pode acontecer um fato que poderia ser evitado se houvesse uma comunicação direta. A gente precisa de um aparelho. Tínhamos mas deu problema, né? Nós não temos telefone fixo para denúncia, né? Nós estamos junto com assistência, o nosso secretário Humberto Santana está providenciando novamente. O problema é burocrático, porque os órgãos de rede telefônica não querem nem tanto fazer esse convênio mais com prefeituras, não é só daqui, mas em muitos lugares, né? Não quer fazer. E isso é bom, problema, porque a gente tem um secretário que se preocupa com o trabalho do Conselho. A gente tem um prefeito que, graças a Deus, o Giga, é preocupado com a situação do município. Mas a gente precisa expandir, diante dessa situação, todo esse trabalho. Eu não quero aqui falar eloquência de administração, estou falando da situação do Conselho. Então eu tenho que citar nomes de pessoas que administram essas situações. Nós sempre que fazemos capacitação, o município dá essa disponibilidade de capacitação, mas precisamos dessa situação de expandir, de ter uma visão maior do que precisa do Conselho. Um aparato mais técnico, né? Mais técnico. Porque o aparato humano tem, né? Vocês 5, né? Tem, os 5 tem lá, está disponibilizando. Precisa mais de uma estrutura técnica. Técnica. Se tivermos essa estrutura técnica, se tivermos mais um incentivo maior para o trabalho do Conselho, a evolução do Conselho vai ser muito mais... Desculpa até ter interrompido. Não, tranquilo. Viu? Não, eu digo assim, é um trabalho melhor, né? Para a sociedade ver que nós estamos trabalhando. Porque o Conselho Tutelar, Matheus, quando ele está dentro da sociedade, a sociedade vê o trabalho. Quando ele não pode estar, fica omisso o trabalho do Conselho e acaba sendo julgado os conselheiros pelo trabalho de conselho. Porque conselheiro é uma coisa, trabalho de conselho é outra. A gente tem que dividir questões pessoais com questões sociais. E o trabalho do Conselho, graças a Deus, esses 5 membros que hoje faz parte, ele trabalha com coerência profissional e ética. Entendi, bastante dificuldade, né, em relação ao trabalho do conselheiro tutelar, e acredito eu que todos os conselheiros que estão, né, tentando aí uma vaga devem ter consciência das dificuldades que vão enfrentar mais na frente. Passa a pergunta para o Janjan. Janjan, você acrescentaria alguma coisa ou você acha
que falta alguma coisa aí no conselho, na conjuntura do conselho aqui hoje, em Vicência? Mateus, novamente essa pergunta ótima pergunta, até porque, feito eu disse, eu acompanhei e estou acompanhando todos os candidatos. Veja só, às vezes, Mateus, tem uma preocupação até dentro da nossa sede. No nosso colegiado, eu vou até quebrar um sigilo. Porque você sabe que tem 17 candidatos conselheiros novatos querendo um pleito, entendeu? 17. E nós somos 5, no total são 22. Eu não me preocupo, porque as pessoas são 17, ele quer entrar, gente. Ele quer inovação, ele quer mudança. Eu, há 4 anos atrás, eu tinha aquele mesmo linguajar de vocês aí que são novatos, procurar mudança, procurar inovação. Porque quanto mais inovar, quanto mais melhorar, o conselho só tem a ganhar. Quem vai ganhar é a criança, é a sociedade. Agora cabe a cada eleitor, a gente vai agora pro dia 1, julgar lá no voto. Se eu fiz um bom trabalho, se Chico fez, se Hilda fez, se Goita fez, se Josué fez. Se eu estou ciente que eu fiz um bom trabalho, para que eu me preocupar, Mateus? A gente sabe que às vezes há injustiça, mas o povo não é cego, o povo acompanha, Mateus. Por isso que eu digo, se há ter que mudar, ter que inovar, melhorar, claro que tem que melhorar alguma coisa. Chico falou na parte de estrutura. Principalmente a gente tem uma sede que a gente tem uma casa lá que às vezes o espaço não é compatível, principalmente para um atendimento, porque a gente está numa sede lá que tem os vizinhos que talvez escuta tudo. O que a criança está falando, o que um pai, o que a mãe, é uma estrutura, sobre o que Chico falou. A gente tem que melhorar uma estrutura, não estou criticando gestão, eu costumo dizendo, melhorar. Eu lembro muito bem, assim que eu assumi, eu vou dizer aqui um confidencial, assim que eu assumi, Mateus, em 2020 eu assumi. Em 2020, em março, eu fui até a casa do prefeito da cidade, Giga, que é meu amigo. Hoje é a questão política, entendeu? Mas ele continua sendo. Eu fui à casa dele, a gente conversar outro assunto, aí eu cheguei lá. Eu trabalhava antes na creche. Eu digo, prefeito, veja só, eu trabalhei na creche, prefeito. A creche que eu trabalho, que era ali a antiga casa do saudoso seu Hinaldo da Selva, que faleceu há pouco tempo, lá tinha escadaria. Ali não é acessível para criança. Eu cheguei perto do prefeito Giga, eu digo, Giga, tem que melhorar, e aquilo não é apropriado para isso. A creche não é apropriada para ter escadaria para criança, para levar pessoas idosas, pega a sua criança e leva lá para a creche. Não é apropriada. Eu cheguei perto de Giga, eu disse, Giga, tá faltando mais coisa para a sociedade, praça de eventos, praça de recreação, entendeu? Hoje a gente vê na área de lazer, na área de esporte, tá faltando muita coisa. Competição, entendeu? Não estou aqui culpando ninguém. Competição prolongada, para ocupar esses espaços de adolescente, de crianças e adolescentes, entendeu, Matheus? Não é só apenas resumir em jogos escolares, é uma competição para menores de 7 a 12 anos. A gente tinha um projeto Esporte Solidário aqui em Vicência, Matheus, o Esporte Solidário, que abrangia, tinha área de recreação, tinha handebol, tinha área de dança, tinha o momento do lanche, que a pessoa se preocupa muito. São essas coisas que a gente tem que melhorar, cobrar. O Conselho Tutelar tem que cobrar, independente do gestor que está ou que venha. Porque já não vai mudar, já vai ser o mesmo. Aí eu digo, por isso que eu não me preocupo. Foi até na entrevista da nossa amiga Lili. Manda um abraço para ti, Lili. Gosto de você de coração. Conheço muito bem teu esposo, meu amigo, número 1 lá de Angélica. Não, aqui tô pedindo voto para tu não, viu, Lili? Para mim, viu? Aí, veja só. Aí Lili falou uma coisa interessante. O conselheiro tem que prevenir, tem que mais divulgar. Aí eu vou dizer a você, Lili, é porque você não tem minha rede social, Lili. Minha rede social, eu vou dizer a você, Janildo Francisco. Passei 4 anos, todo Mateus me acompanha, todo mundo me acompanha. Não é divulgando, a gente não é quebra de sigilo, as ações do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar indo para a escola, o Conselho Tutelar indo para a saúde, indo para outras cidades, para capacitações. Eu reivindiquei ano passado, não é projeto, porque o Conselho Tutelar não tem projeto, feito com a Ita disse, realmente está certo. Mas antes o Conselho Tutelar não tinha um telefone, não tinha até chegado o carro ainda, mas não foi mérito de Janjan, isso aí é bem claro.
não tinha o carro, mas chegou o carro, chegou 5 computadores novos lá no CT. São essas coisas que precisa acrescentar. Os jovens hoje, as crianças, Matheus, precisam de mais espaço, porque ele não vive só dentro de casa, entendeu? Olha, eu vou contar um fato bastante interessante. Eu recebi uma ligação, eu vou citar até o nome, isso foi ano passado, do secretário, Humberto Santana, meu amigo número 1, gosto de você, cara, número 1 mesmo você, gosto de você, entendeu? Aí ele ligou para mim, eu estou preocupado, porque tem umas crianças aqui jogando bola, aqui na praça, aqui na rua, tudo, vê o que é que faz. Eu digo, tá bom, Humberto. Aí eu mesmo indaguei ele, Humberto, agora, antes disso, a gente tem que conversar com esses pais, e você também, Humberto, vamos procurar também aonde ocupar esse espaço para essa criança. Esse menino tá jogando na rua porque ele quer uma quadra, ele quer um espaço, entendeu? São essas coisas que o Conselho Tutelar deve se preocupar, espaço. Quero deixar bem claro aqui, gente, não estou aqui falando em questões políticas, entendeu? Estou dizendo que o Conselho Tutelar, ele tem essa autonomia de cobrar da rede, tá bom? Pois é, como eu falei anteriormente, né, são várias as dificuldades e são vários os desafios, né, que um conselheiro tutelar enfrenta, e para todo mundo, né, ter ciência disso, não só os candidatos que estão aí prestes a entrar ou não, né, no Conselho Tutelar, vocês também que explanaram bastante isso sobre a questão do Conselho Tutelar, todas as dificuldades e desafios aqui pra gente. Eu agradeço, né, de coração a presença de vocês dois aqui, espero também que a população tenha esclarecido também a opinião de vocês em relação ao Conselho Tutelar e ter tomado, né? Eu vou tomar a sua decisão da melhor forma possível. Se for para votar em Chico do Banco, o pessoal vota. Se for para votar em Janjão, o pessoal com certeza vai votar ouvindo, né, as nossas entrevistas aqui na Rádio Vicência FM. Eu deixo o espaço para você finalizar aqui, para suas considerações finais. E como eu falei, né, falando desde segunda-feira, para você vender o seu peixe, né? Agora é a oportunidade para você aí falar do seu número, para você aí dizer por que a população deve depositar o seu voto de confiança no conselheiro Chico e no conselheiro e candidato, né? Candidatos, melhor dizendo, Janjan. Começa com o Chico. Falando das considerações finais, eu primeiro quero agradecer a meu Deus pela oportunidade e agradecer a direção da Rádio Vicência FM pelo espaço que cedeu a nós, candidatos do Conselho Tutelar, né, que seria importante, era onde nós vínhamos brigando para ter esse espaço, porque a rádio hoje abrange uma boa parte da sociedade, e isso é muito esclarecedor. E também dizer, por que votar em Chico? Veja bem, pai de família, né, homem hoje evangélico, que tem prestado serviço dentro da sua comunidade, né, respeitosamente com cada cidadão o qual me busca para auxiliá-lo. Tenho prestado atenção dentro do Conselho Tutelar para que todo cumprimento dentro desse perfil de Conselho Tutelar tenha sido. Preciso do voto do cidadão, né, do cidadão vicenciano, porque eu sempre digo, a única escolha democrática realmente que existe se chama Conselho Tutelar, porque ninguém é forçado a nada, não é obrigado aí, essa pessoa vai voluntariamente. Mateus é amigo de fulano, de um dos 5, né, como prioridade tem sua irmã, né, mas pode votar em 2, né, ele não vai deixar de votar no meio sanguíneo para votar em outro. Mostra aí que quando uma pessoa tem dentro da família que não abraça, não lhe apoia, alguns problemas têm pessoais, mas isso que nada familiar não sente, não se conversa e não se resolva. Eu digo que todo bom diálogo, ele é pertinente para se chegar a um objetivo. É alguém baixar a guarda, esse é o perfil de Chico, é baixar a guarda sempre ouvindo, sempre aprendendo. E eu estou disponível à sociedade a conversar, a debater, a dizer a importância de Chico dentro do Conselho, o que eu quero buscar, né, junto dos companheiros, porque o Conselho Tutelar não é super-homem e nem delegado. Ele precisa de atuar com os 5 juntos, né?
Ele não tem determinação de caneta para condenar, a promotora tem autonomia de condenar, né? De fazer a acusação. Condenar não, acusação. Dentro dos parâmetros legais da lei, não sou juiz para dar a sentença, mas dentro da legalidade do Conselho Tutelar, eu vou primiciar os direitos da criança, né? Isso é a primícia do artigo 1º que diz, primícia dos direitos da criança e dos deveres da criança e do adolescente. Isso é a primícia do direito. E é dentro dessa primícia que eu tenho me disponibilizado a ser mais uma vez candidato a Conselho Tutelar. Quero agradecer a alguns companheiros, amigos, a minha família, que é muito importante, né? Meu irmão Alfredinho, Ana, Lúcia, Humberto, Paulo, né? Todos eles que estão aqui engajados em cada sua parte, para que Chico seja conselheiro, tenha uma sequência novamente no Conselho Tutelar. Meu número é 14, né? E assim espero que as pessoas vão à urna. Exerça, eu digo algumas visitas que eu digo, mas Conselho Tutelar não é obrigado a exerça a sua função de cidadania. Para eu julgar qualquer órgão, primeiro eu tenho que dar meu direito. Porque no momento que você for votar, você escolher um dos 22 candidatos e dizer, eu votei em fulano, ele não ganhou. Mas eu usei meu direito de cidadania e tenho o direito de reclamar quando um conselheiro está fazendo algo que eu acho que é errado. Ele que vai me provar que é errado ou não. Muito obrigado, Mateus. Obrigado ao companheiro Janjan, porque aqui, se alguém bem entendeu, o que eu falo há um complemento, há um debate de complemento, porque nós, por coincidência do destino, Mateus... No sorteio caiu os dois. Mas nos sorteios também, para trabalhar em plantão, a gente cai. Eu digo a ele direto, isso é trabalho de Deus. Porque Deus, quando quer unir as pessoas que são amigos de infância, até nisso, ele tem a premissa. E estou aqui, meu número é 14, e com fé em Deus, no dia 1 de outubro, espero contar com os amigos, os companheiros, a família em si, que é o principal. Eu tive fazendo a minha lista ontem de família, dentro de Vicência, com primo, com tudo, eu tenho 245 parentes. Se os parentes for, já estou bem avançado para ser conselheiro. Obrigado a todos, obrigado ao amigo ouvinte que teve o tempo de disponibilizar para ouvir Chico do Banco e Janjan. Eu agradeço muito, em nome de Jesus. Vamos lá com o Janjan, porque a população deve votar aí em Janjan para o conselho novamente. Janjan, bom dia. Mateus, primeiro eu quero agradecer a Papai do Céu, né, a Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui nesse microfone aqui da Rádio Vicência FM. Agradeço também a você, Mateus, por ser um profissional aqui. Você é um profissional imparcial. Você age da mesma forma. Teve aqui a sua irmã aqui, que é candidata, mas eu acompanhei toda a duração do programa e você sempre foi imparcial. É essa a ética que eu digo, uma ética profissional que a gente deve exercer, entendeu? Primeiramente, para vender logo meu peixe, Mateus, ninguém teve até nem coragem aí de pedir. Eu vou pedir um voto a você, Mateus, porque pode votar em duas pessoas, Mateus. Você tem Márcia, que é o número 19, vote também no 15, Mateus. Vou entregar meu santinho, porque pode votar em duas pessoas, tá bem? Analise bem se eu sou merecedor de seu voto. Aí, e o porquê votar em Janjan, gente? Por que votar em Janjan? Porque Janjan, você sabe, trabalhou esses 4 anos, não encerrei ainda, eu encerro meu mandato no dia 10. Se eu não chegar lá, vou cumprir com o meu mandato até com a mesma dia que eu entrei, até o dia 10 de janeiro. Eu vou cumprir com a minha ética profissional e o meu. E por que votar em Janjan? Janjan, eu acho que vocês conhecem, Janjan não mudou. Janjan não mudou, Janjan continuou o mesmo durante esses 4 anos, sendo aquela mesma pessoa. Claro, a gente tem que mudar em algumas coisas, em algum aspecto, entendeu? Na época, na questão profissional. Mas Janjan continuou indo para festa, Janjan continuou indo para carnaval, Janjan vai para culto evangélico, Janjan vai para a igreja, Janjan é aquela mesma pessoa. Eu não mudei. Não é porque eu chegar nesse pleito, eu vou transformar. Porque todo mundo te conhece, não adianta chegar aqui no microfone e você querer inventar, gente. Porque todo mundo aqui na cidade não conhece. Aqui eu quero levar essa mensagem para você, adolescente, que talvez não conheça Janjan. Aí você não conhece, você é adolescente, o primeiro voto, 16 anos, porque eu tenho 54 anos de idade, entendeu? Você não conhece a pessoa do Janjan. Aí eu quero levar essa mensagem para você. Pedir o seu voto a você. Análise Janjan, já cheguei aí em escola, já
conheça Janjan, entendeu? Eu tenho aqui, assim, de pedir o seu voto. Por quê? Porque a gente tem que ter um conselho firme, um conselho tutelar que represente um verdadeiro papel de uma criança e de um adolescente, entendeu, Matheus? É isso que eu quero dizer, gente. No dia 1º de outubro, vá ao ginásio de esporte. Outra coisa importante, vai ter urna, gente, agora, Matheus, que você até esqueceu de frisar, nos distritos, nos 4 distritos de nossa cidade. Isso vai ser talvez até um fato novo. Disseram que já existiu isso, mas talvez eu não era nem nascido ainda, né? Estou aqui brincando, gente. Mas é muito importante, você lá de Trigueiro, todo mundo conhece Janjan em Trigueiro. Sou irmão de Josinalda, a professora Josinalda, foi diretora da escola Alfredo Gomes aí em Trigueiro. Eu sou tio de André Souza, que é assistente social aqui de nossa cidade. Aqui, todo mundo conhece Janjan e Angélica, todo mundo conhece. E Angélica eu gosto muito de ser importante. Tem uma candidata, todo mundo merecedor. Por que eu vou falar aqui de Lili? Por que eu vou falar de Lili? Se você é merecedor, são 2 votos, aí eu vou pedir a você aí de Angélica, se puder votar em Lili, vote também em Janjan. Vote em Janjan, porque são 2 pessoas. Não estou pedindo voto para Lili. Eu estou dizendo, se você, de Angélica. Agora, tem outros 20 e poucos candidatos que também é merecedor. Todo mundo, Matheus, que entrou para esse processo é merecedor. Por quê? Primeiro, teve todo o processo. Teve uma prova, depois teve outra prova. Não vou falar sobre isso. Mas primeiro passamos por quê? Passou aquele perfil logo de você poder ser um candidato conselheiro tutelar. Porque se os 22 hoje são candidatos, porque a comissão aprovou, porque a gente teve idoneidade, ser morador de Vicência, ter acima de 21 anos, todos esses requisitos eu estou incluído dentro dele. Por isso eu peço a você, no dia 1º de outubro, vá lá no ginásio de esporte, vote no número 1. Desculpa aí. Aí, Hilda, vote no número 15, o 15 de Janjan. Por isso que eu coloquei o 15 da experiência, porque Janjan não é mais promessa, entendeu? Janjan já é experiente, Janjan vai saber o que ele pode fazer. E também Janjan da competência. Você de Angélica, Murupé, Trigueiros e Borracha, dê um voto em Janjan, número 15. Obrigado a todos e fique com Deus. Show de bola! Conversamos aqui com o Chico do Banco e Janjan, candidatos ao Conselho Tutelar aqui no Matheus Nascimento Entrevista. Olha, nossa série de entrevistas, né, continua agora na segunda-feira, né? Segunda-feira estaremos aqui com 2 candidatas ao Conselho Tutelar, a nossa amiga Hilda Ribeiro e a Fabiana Cabeleireira, né? Vão estar aqui nos estúdios da Vicência FM, conversando com a gente aqui no nosso Matheus Nascimento Entrevistas. Espero que o pessoal, né, tenha entendido aí e vocês passaram realmente com clareza os seus conhecimentos para o pessoal e boa sorte aí nesse restinho de campanha até a eleição no dia 1º de outubro, tá certo? Valeu demais, Matheus Nascimento Entrevistas, volta agora segunda-feira aqui dentro da nossa programação, dentro do nosso Show da Manhã. Matheus Nascimento Entrevista. Matheus Nascimento Entrevista. Segunda-feira, dia 25 de setembro, a partir das 9h30, no programa Show da Manhã, Matheus Nascimento recebe Hilda Ribeiro e Fabiana Cabeleireira, candidatas a uma vaga no Conselho Tutelar em Vicência. Oportunidade de você conhecer melhor o seu candidato e decidir o seu voto. Matheus Nascimento Entrevista, os candidatos ao Conselho Tutelar em Vicência. Acompanhe no rádio, nas redes sociais e no nosso aplicativo. Louvai, porque a sua majestade é para sempre, é para sempre. 15º Encontro de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vicência, com o tema Mulheres Cristãs Louvando a Majestade Divina, dia 23 e 24 de setembro no Ginásio de Esporte Amaury Pedrosa. Num tempo em que os louvores estão voltados aos homens, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus convida você a resgatar a verdadeira adoração ao Rei e à Sua Majestade. No sábado, dia 23, abertura, com início às 18h30, com
com a participação da cantora Uene Aline. E na ministração da Palavra de Deus, evangelista Josué Pereira de Cumaru. E no domingo, dia 24, com a presença do cantor Mauro Roberto. E na ministração da Palavra de Deus, evangelista Saulo de Frei Miguelinho. E um grande coral de 700 mulheres. Estaremos rendendo louvores ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Venha adorar ao Rei conosco. Mais uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pastor Presidente Ailton José Alves. Gestor local Pastor Manuel Barbosa da Silva. Igreja Assembleia de Deus, todos os dias com você. Levanta a mão aí. Final de semana repleto de promoções. No Hortifruti Doce Sabor, a cebola R$ 2,55 o quilo. Batata inglesa também na promoção, R$ 2,55 o quilo. O tomate R$ 3,48 o quilo. Coentro ou alface, a unidade 90 centavos. Laranja pera R$ 1,99. Macaxeira R$ 2,00.